changed his plan. Deus nunca tem mudado seu plano. Since the very time in the Garden of Eden, Desde o princípio, ali no Jardim do he Éden, made a plan for redemption that was of blood. Ele traçou um plano para a redenção que foi sangue. And we've tried education, we've tried dictatorship, Nós tentamos educação, tentamos ditadura, we've tried psychology, temos tentado psicologia, we've tried denominationalism, we've tried everything to push everybody together, or love everybody together, and everything else. There's no other place of fellowship but under the blood yet. temos tentado denominacionalismo, temos tentado tudo para juntar tudo que amem uns aos outros e tudo mais. Não há outro lugar de companheirismo senão sobre o sangue. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Números, capítulo 16, a partir do verso 1. Números, capítulo 16, verso 1. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Grande Criador, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para meditar na Sua palavra, reconhecendo que em todo tempo há um cumprimento e uma repetição do cumprimento daquela Escritura. E estamos vivendo no fim do tempo, quando as Escrituras, que já foram cumpridas em vários lugares, repete novamente neste dia. Pedimos que o Senhor nos ajude e ajude o seu povo para nos colocar no lugar correto e sermos fiéis a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero ler algumas mensagens do irmão Brana sobre opositores. O homem interno, parágrafo 25. Irmão Brana diz: você não sabe quão bom é sentir quando você está lá fora e você é desafiado, face a face com opositores. E penso, bem, agora
há tantos reunidos no culto em Chicago. Muitos deles disseram, alguns deles orando agora. Deve haver alguns em Chicago orando, alguns orando em Miami, alguns orando em Palbeck, lá alguns orando ali, e coloco todos juntos. Então eu sei que estou coberto por orações, e aquilo te faz se sentir bastante forte. Vou te dizer, você pode dizer, agora, olha aqui, Satanás, há muitas orações me envolvendo. Você vê? E eu sei qual é a nossa posição. Bom, uma das coisas boas é saber que tem gente orando pela gente. Entende? Você nunca vai só. Se tem opositores, tem também aqueles que são a favor. Nunca vai ficar sem opositores. Nós temos opositores desde o Gênesis. Nunca falhou isso. E temos os que ficaram na sua posição original também desde o Gênesis. Por que não dizer desde o céu? Porque no céu tem aqueles que ficaram na sua posição original e tem aqueles que saíram da sua posição e caíram. E você sabe que aquilo deu uma desconfiança no céu. Eu quero que depois vocês leiam este capítulo, Números, leia ele todo, capítulo 16 de Números. Você vê a condição do povo, mesmo vendo a mão de Deus operar sobre aqueles que rebelaram contra Moisés. Eles viram a terra abrir a boca, engolir todos eles. Mas depois, sabe o que eles disseram? Os irmãos que ficaram com Moisés disseram que Moisés tinha feito a coisa errada, que Moisés tinha matado o povo de Deus. Então, e nem eles reconheceram que eles eram de Deus, porque Deus tinha matado exatamente os que levantaram contra Moisés. Deus não matou o povo dele, Deus matou um povo que levantou contra Moisés. Era de Deus? Bom, eles foram gerados juntos, são aqueles que vêm junto. Caim veio no mesmo útero com Abel. Esaú veio no mesmo útero com Jacó. Jesus Cristo, agora falando de igreja, o útero é a igreja, que a coisa agora é espiritual, diz o profeta, vieram da mesma tribo, Judas e Jesus Cristo. Então sempre está caminhando junto. A questão não é uma pessoa tão imunda, não, aquilo está junto e opondo-se. Nós podemos hoje estar aqui reunidos, em poucos que nós estamos, mas nós podemos também ter opositores entre nós mesmos. Fala, não, mas não pode. Pode. Tem os opositores. Então você sabe que em cada reunião, diz o profeta, que tem 3 classes de crente. Eu não queria ser da classe ruim, você também não queria. Mas se for. Entende? Mas tem 3 classes de crente. Só uma é verdadeira, uma é falsa e a outra é descartada. Só vive com Deus por um certo tempo. Então nenhum de nós queremos ser desse estilo de crente que só fica por um certo tempo, mas aquele que pode tomar a palavra e prosseguir até o fim. A irmã Brana continua dizendo aqui na mensagem, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão, 81. Lembre-se, a mulher teve muitos obstáculos, porém sua fé não teve nenhum. Tem hora que você pode ter muitos obstáculos, muita coisa que te atrapalha, mas a sua fé não tem obstáculo. Você vai encontrar Abraão, podia ter muitos obstáculos, mas a fé dele não. A fé de Abraão não tinha obstáculo.
passava por cima de tudo. Fé não tem barreira, não há nada que poderá detê-la, não importa o que os outros digam. Se você tiver aquela segurança certa em Deus, Deus tem te segurado da maneira correta. Pode haver 40 médicos aqui dizendo que você ia morrer e você não poderia crer em uma palavra deles. Não, senhor, não, senhor. Poderia haver 40 clérigos aqui, como os 400 de Acabe, se opondo. Se você é um Micaías e segurou em Deus, e Deus segurou você, e você o vê vindicado na palavra, nada irá impedi-lo. Você estará ali de qualquer forma, porque alguma coisa te segurou. Eu creio que cada parágrafo é uma mensagem para nós. Deus opera com os seus. Vai vir aqueles que se opõem. Sempre tem os que se opõem. Desde o início da mensagem no Brasil, os pentecostais se opuseram contra. Logo, já não foram mais os pentecostais. Foram os dentro da primeira e segunda etapa, se opuseram contra. Aí formaram mais um grupo da ressurreição isolada, depois deles terem separado disso. E aí vem mais um tempo, e outra vez, opondo-se. Sempre um grupo vem e opõe. O quê? Opõe a palavra. A palavra que Deus está manifestando naquela hora. Tem um grupo se opondo. Mas se você é um Micaías, diz irmão Brana, e você segurou em Deus, e Deus te segurou, é um Micaías, é um só. Você encontra 400 profetas de Acabe, mas encontra um só Micaías. Quer dizer, essas coisas, essas escrituras, repete em cada época que Deus faz um trabalho. Se nós cremos hoje que Deus está fazendo um trabalho através da esposa, cumprindo o restante do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, que tem que cumprir esse capítulo, então nós vamos ter que encontrar oposição. Não podemos ficar sem oposição. O rei rejeitado, 43, mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. Deus tem um povo, Ele quer que esse povo seja controlado pela palavra, pela Bíblia. Ele não quer que o povo seja controlado pelo mundo, pela denominação, pelo governo. Ele quer que você seja governado e controlado pela palavra. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo peculiar, um povo diferente, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver, do que as pessoas do mundo têm. E aquele que é de Deus sempre tem tudo diferente. Deus te chamou para um viver diferente. Se fosse para viver igual ao mundo, Deus não precisava nos chamar. Se fosse para o irmão Brana trazer uma mensagem pentecostal, não precisava de Deus levantar o irmão Brana. Já tinha os pentecostais, que já tinha feito o trabalho. Então, para que Deus levantou o William Brana? Para revelar aquilo que os pentecostais não deram conta. Então aí vem a mensagem do profeta da unidade, trazendo para nós a revelação do batismo, que está tão claro na Bíblia. Depois, se a primeira e segunda etapa fosse tudo, para que a irmã Brana dizer que tinha que ter uma terceira etapa? Porque a primeira etapa ele conta para os outros, porque a segunda ele conta, porque a terceira ele não pôde dizer a ninguém. Tem que ter algo superior. Por isso a terceira etapa ela é superior às outras etapas. É ali onde está revelado, é ali onde está escondido o maná, aquilo que foi revelado. O maná escondido está exatamente na terceira etapa, que era no terceiro compartimento, que estava o maná escondido dentro da arca, lá no terceiro compartimento. Então agora tem que estar escondido dentro de você, essa arca agora.
que todo mistério revelado está escondido dentro de você. Amém? Bem, o seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. Aqui é uma forma de Deus também se opor ao mundo. Tem uma hora que o mundo se opõe a nós, mas tem a nossa vez de se opor à igreja no mundo também, de se opor à crença falsa. Tem que ter. É aqui que o irmão Branham diz: o seu apetite pelas coisas e toda a sua formação sempre tem sido opostos às coisas que as pessoas do mundo desejam. O que Deus tem dado a você, o apetite que Deus tem dado a você da palavra, é diferente das pessoas do mundo. Então não adianta querer ser igual, não adianta querer vestir igual, não adianta querer falar igual, porque Deus te fez diferente. A gente não quer ser diferente, mas Deus nos fez diferente. Amém? O Deus desta era maligna, 165, veio os dois espíritos opostos, trabalhando nesta era maligna. Agora você sabe que não é uma era de Deus, a era maligna é esse tempo que nós estamos vivendo. É chamado de era maligna. O irmão Branham pregou chamando esse tempo de era maligna. É onde Deus e Satanás está trabalhando. É os dois espíritos, e um opondo ao outro. É um espírito opondo ao outro, trabalhando contra o outro. É o espírito de Satanás trabalhando contra Deus e o espírito de Deus trabalhando contra Satanás. Tem que estar na mesma era. Você não tem nem que mudar de era. Na mesma era. Isso vai de quando o irmão Branham nasceu, nessa era de Laodiceia, até dar o arrebatamento. Tem que haver esta oposição. Pode ver você isto? Cada um muito religioso. Caim e Abel. Espíritos outra vez vindo em suas cabeças. Permanece da mesma forma que começaram. Irmão, se tomar lá no princípio e falasse para Eva, esse menino é do diabo. Você pensou bem como sentiria a Eva? Ela é a mãe do menino. Esse menino é filho da serpente, Eva. Como a mãe sente? A gente tem que pensar nisso. Mas é uma realidade. Aí os meninos crescem, vêm fazer oferta a Deus. Um vem, Caim, e enche o altar de frutos da terra. O outro, Abel, vem, mata um cordeiro e põe o cordeiro em cima da lenha. E põe fogo, sacrifica aquilo a Deus. Deus ama um e deixa o outro de lado. Então, nisso que as pessoas pensam, Deus faz acepção. Não, Deus quer te mostrar que estas duas sementes estão na terra desde o princípio. E nunca vamos esquecer que estas duas sementes estão dentro da mensagem. Ela está dentro da mensagem. Não é pensar, não, nós, o povo da mensagem, somos um povo que não tem essa mistura. Irmãos, o ventre da igreja gera dois, gera gêmeos. Sempre foi assim. Veio o profeta, no tempo do profeta veio o profeta, mas veio o falso profeta. Tudo gerado no ventre da igreja. São aqueles, igreja, os chamados fora, aqueles que saíram do mundo e tiveram uma fé diferente do mundo. Então eles foram chamados de igreja. E aí vem tanto do lado do falso profeta, como do lado do profeta. São os dois lados e um opondo ao outro. Mas vem num ventre, chamado igreja. E você falar que aquilo que veio dali é do diabo, é tão doloroso. Foi a mesma desconfiança que houve no céu. Você pensa que lá no céu está Lúcifer, Miguel e os demais anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
de uma hora para outra, Deus não falou nada para ninguém no céu. Mas Deus conhecia a intenção, o intento do coração de Lúcifer. Diz: você me adora, mas que você está desejando essa adoração para você, você está me adorando, mas desejando ser adorado. Deus conhecia isso desde o princípio. Aí Deus pega e lança Lúcifer do céu. Você pensa que a coisa ficou boa no céu? Não ficou boa ao ponto do próprio Deus ter que descer aqui para mostrar, tanto na terra como para o céu, que aquilo que ele tinha feito lá atrás, de ter lançado Lúcifer fora, ele fez da forma certa. Mas aquilo trouxe desconfiança. Glória a Deus, aleluia, amém. Tudo na presença de Deus. Daqui a pouco Deus pega um e joga. Aí aqueles, a terça parte do céu, das estrelas do céu, são a terça parte dos anjos. Veio junto com Lúcifer. Eles não queriam saber qual o problema. Eles não queriam saber se Deus estava certo. Eles simplesmente disseram: eu estava ao seu lado. Você dizia santo, santo, eu falava junto com você. Jó fala disso, que as estrelas d'alva juntos louvavam a Deus. E aquilo não dava para aquelas estrelinhas desconfiar. Simplesmente ficou ao lado de Lúcifer. E a hora que Deus lançou Lúcifer do céu, aquela terça parte dos anjos, das estrelas, foi lançado junto. Vieram tudo junto. Por quê? Nós adoramos juntos. Por que a outra parte não veio? Porque adorava com Miguel. Uma parte com Lúcifer, outra parte com Miguel. Isso está na Bíblia, você sabe disso. Mas você pensa que isso ficou bom no céu? Não ficou. Lá no céu ficou a desconfiança. Quando acontece alguma coisa assim, os que ficam meio ressabiados. Não sabe por quê? O que aconteceu? Deus nem falou para nós o que aconteceu. E simplesmente lançou aquela estrela que ficava quase perto de mim também, foi embora. E por que você não foi? É porque eu ficava mais para o lado de Miguel. Eu gostava da glorificação que Miguel fazia, eu ficava ao lado. Porque você tem que ficar ao lado de uma estrela. E a Bíblia chama, são as estrelas d'alva. Uma é a mãe, outra é a filha. E se você está ao lado de uma, não te compare, eu quero só que você veja que essas coisas começou no céu e está terminando na terra, diz o irmão Branham, vai terminar na terra na batalha do Armagedon. Mas começou no céu, toda desconfiança. Aí quando o céu ficou com aquele restante de anjos, as estrelas, ficaram lá no céu, a terça parte caiu, lá no céu ficou a desconfiança. Aí a Bíblia mostra, Deus teve que descer, se encarnar, para reconciliar consigo mesmo o mundo. E ele reconciliou as coisas da terra e do céu. Aí trouxe uma reconciliação. Aí todos anjos viram o porquê. Quando Satanás matou Cristo na cruz, foi ali que os anjos viram por que ele foi expulso do céu. Porque ele queria formar um reino lá, e não dando conta de formar um reino lá, porque lá tinha Miguel, que o lançou para a terra. Agora, ele formou um aqui na terra. E começou no Éden também. Como Deus começou no Éden, Deus começou no Gênesis, ele começou no Gênesis, no princípio. Até que chegou ao ponto do próprio Deus se encarnar. É por isso que o irmão Branham diz, que o historiador diz que naqueles arbustos ali perto do Calvário, estava cheio de anjos.
olhando para Jesus e dizendo para ele assim: faça-nos um aceno e nós mudaremos esta cena. Agora esses anjos que estavam ao lado de Miguel, agora viram, foi por isso que Lúcifer foi lançado fora. Olha o que ele está fazendo, ele está levantando contra o nosso Deus, ele está matando o nosso Deus. Um tempo você mata Deus no físico, outro tempo você mata Deus na palavra. Irmão Branham mostra sobre isso. Você crucifica Cristo em carne, 2000 anos atrás, mas depois, a segunda crucificação não é carne mais, é crucificar a pregação, a palavra. Bom, é um se opondo ao outro, isso vai até o fim. Um adorando através da beleza, ainda o Deus desta era maligna, 162. Adorando através da beleza, através do conhecimento, pela cultura, pela ciência, pelas éticas, e o outro adorando pela fé da revelação da palavra de Deus. Irmãos, não é outra coisa que aquele grupo eleito que o irmão Branham pregou, o grupo eleito que recebeu a luz, a revelação. Esse grupo eleito recebeu a revelação da palavra e eles estão seguindo esta revelação. Como podemos ser diferente daquilo que nós temos recebido? Se Deus nos deu graça para enxergar o que o mundo não pode enxergar, somos agradecidos por essa visão espiritual. Foi Ele quem nos deu, mas sabendo que tem a oposição, sempre terá os opositores, porque eles querem um grau daquele, e eles lutarão para tê-lo. Satanás lutou, não teve no céu, mas teve na terra. Ele está formando o seu Éden satânico, diz o irmão Branham, por 6 milênios. Ele está chegando ao final agora do seu Éden satânico, e Deus está formando o seu Éden de novo. Ele veio para poder restabelecer o Éden para a sua igreja, para o seu povo, para que possamos retornar para o Éden onde não haverá morte. Por isso no milênio não haverá morte, porque o Éden será no milênio, é 1000 anos de paz, não teremos morte, não teremos dor lá, não haverá sexo, nenhuma criança nascerá pelo sexo. Se nascer é pela palavra, mas não pelo sexo, porque não haverá sexo nesse tempo. Onde há sexo, há pecado, e no milênio não haverá pecado. Amém. Bem, vamos agora prosseguir mais um pouquinho aqui, no segundo selo, 25. Cada homem é diferente, tem o seu próprio caráter. Se Deus tão somente pode conseguir uma pessoa que se põe em suas mãos, isso será tudo o que ele necessita. A gente pede a Deus que ele tenha uma dúzia de homens, 100 homens na mão dele. O irmão Branham fala diferente. Se Deus puder conseguir um homem só na sua mão, isto será tudo o que ele necessita. Então pode fazer o que ele quiser, somente necessita de um. Nos dias de Noé, nos dias de Elias, nos dias de Moisés, muitos se levantaram nos dias de Moisés e disseram: tu não és o único homem santo entre nós. Deus tinha dito que era. Deus já tinha professado: Moisés é o homem mais manso da terra. Mas o povo de Israel chegaram e disseram: Coré e seu povo, Datã, suas congregações, disseram: tu não és o único homem santo entre nós. E ali estavam Coré e Datã. E Deus disse a Moisés: separa-te, abrirei a terra e acabarei com esta gente. Logo a gente começou a queixar-se e Deus disse: acabarei com todos completamente. Então nessa ocasião Moisés tomou o lugar de Cristo, atirando-se na brecha, e disse: não o faça, Senhor. Então, sendo que Deus havia ordenado a Moisés que fizesse isto, ele não podia ignorar a Moisés, porque ele estava tomando o lugar de Cristo nesse momento. Foi Cristo em Moisés, absolutamente. Se vocês notaram um lado,
Deus dizendo, eu vou destruir esse povo. Agora Moisés se põe na brecha e diz, não, o senhor não vai fazer. Como você vai falar para Deus que ele não vai fazer uma coisa? O senhor não pode fazer isso. O que dirá as nações a seu respeito? Que o senhor tomou um povo e não aguentou levar eles até na terra, matou eles no deserto. Ele parece que tinha uma coisa melhor que Deus. Não, a irmã Brana mostra, Deus o tinha escolhido e até Deus ouvia agora o que Moisés estava falando. Você pensa bem, Coré, Datã e Abirão. E se vocês souberem que Deus escolheu William Branham para revelar os selos, os trovões, novo nome, a unidade, não dualidade. William Branham nunca pregou dualidade, sempre pregou a unidade. Ele veio para revelar tudo. Se você sabe que Deus ouvia William Branham, não só William Branham ouvia Deus. Deus ouvia. Não é para aprender, não. Deus não precisa de aprender. É porque naquele momento tinha que realizar certo trabalho que era através do ser humano e que Deus precisava daquele ser humano para isso. Para revelar os selos, Deus precisava de um anjo, mas o anjo tinha que ser terrestre. Para Deus pisar na terra, Deus precisava de um homem, e esse tinha que ser o homem escolhido por ele, foi William Branham. Por isso que ele desceu do céu em Apocalipse 10:1 e pisou na terra em Apocalipse 10:7. Eles não percebem isso. Deus desceu do céu em Apocalipse 10:1, é o anjo forte descendo do céu, mas ele pisou na terra em Apocalipse 10:7, no sétimo anjo. Ele estava descendo para pisar na terra. Então Deus precisava daquele homem para falar. Por isso ele corrigiu irmão Branham em tudo que ele pôde corrigir e teve que corrigir. E irmão Branham pôde ouvi-lo em tudo. E aquilo que Deus disse para ele não falar, que ele falou, você pode ver que a linha, o ministério de irmão Branham embaraçou naqueles tempos da primeira e segunda etapa. Mas na terceira puxada, Deus já tinha dito para não falar, não diga a ninguém. Ele não disse. Então esse é o mistério, que o povo não consegue saber o que é o sétimo selo, o que é o novo nome, porque irmão Branham não podia dizer claro. Deus falou para ele, não diga a ninguém. É a terceira etapa. Escuta mais um pouquinho. Logo a gente começou a queixar-se e Deus disse, acabarei com todos. E ele não podia, Deus não podia ignorar a Moisés, porque ele estava tomando o lugar de Cristo nesse momento. Foi Cristo em Moisés, absolutamente. E você sabe que William Branham estava naquele momento também tomando o lugar de Cristo na terra. Filho do homem é Cristo. Ele estava tomando aquele lugar na terra. Então Deus precisava daquele homem. Deus não podia ignorar o sétimo anjo na terra. Agora, se você é a boca que prega essas coisas hoje, você é a boca que confessa estas coisas hoje, deveríamos aprender que esse ministério prossegue. Deus continua tendo um povo agora que crê, que defende essa verdade. Não é que Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, mas os de Deus estão aqui na terra para se opor contra a Satanás. Os de Satanás estão na terra para se opor contra Deus. Isso vem no mesmo útero, na mesma igreja. Retorno e jubileu, 64. E agora, o que eles fizeram? A mesma coisa que Israel fez. Eles fizeram o seu erro crucial também. Eles quiseram se organizar. E o que aconteceu a Israel? O que se passou com Israel? Aquilo, eles não aceitaram a liderança do Espírito Santo. Eles não aceitaram a liderança de Moisés. E aí nós podemos aplicar em tudo. Eles não aceitaram a liderança do profeta. O Espírito. O que é o Espírito Santo? O irmão Branham diz, o Espírito Santo é o profeta da era. Mas está falando através de quem? Tinha um líder. Tinha que ouvir aquele líder naqueles dias. Eles até mesmo tentaram levantar Coré, Datã e assim por diante, para liberá-los,
não quiseram a liderança de Deus. Tinha provido para eles. E Deus provê uma coisa, a gente quer outra. Deus provém alguém para nos liderar, nós queremos outro. Deus proveu o 7º anjo para liderar o povo da esposa, nós queremos outro. Não, Deus já proveu aquilo para nós. Vamos ser agradecidos e obedecer o que Deus tem provido para nós. Amém? Tinha provido para eles. E hoje, nós não queremos a liderança. Irmão Brano aplica no dia também. Ou a igreja não quer o que Deus tem provido. Eles tratam de pensar de alguma outra maneira. Eles vão para os seminários, educam seus homens e voltam de lá com uma experiência teológica. Eu preferiria ter um homem pregando para mim que não soubesse seu ABC. O irmão Brano é diferente do povo da mensagem. O povo da mensagem está preferindo um teólogo. O irmão Brano diz assim, que ele preferiria um homem pregando para ele que não soubesse seu ABC, que nunca tivesse estado num seminário teológico, mas que tivesse tido uma experiência ali, ao lado de um vassoural, ou em alguma colina, de trás de um arbusto, ou em algum lugar de trás de um toco, e Deus enchendo com o Espírito Santo. Certamente, deixemos que ele seja dirigido pelo Espírito. Deus fará tudo se mover exatamente na direção dele. Ele é como um imã, não se pode escondê-lo. É como uma casa em fogo sob um forte vento. Você não conseguirá apagá-lo. Ele continuará queimando. Ele está queimando por Cristo e você não pode fazer nada acerca disso. Amém. Glória a Deus. Isto é vendo a nossa posição no dia que nós vivemos. O que farei com Jesus? Parágrafo 4. Agora, Moisés podia haver conhecido a mecânica, porém não era a posição de algum outro entendê-la senão Moisés. Eles conheciam o que operava e o que se satisfazia. Por que não pode as pessoas se satisfazerem dessa forma hoje? Vê, nem todo mundo podia ser um Moisés. Houve um só Moisés. Tem muitos que querem ser você, mas só existe um você. Tem muitos que querem ser eu, mas só existe eu. É assim, você tem que entender isso. Muitos queriam ser um Moisés, houve um só Moisés. Muitos querem ser o revelador, mas há um só, Brana. Eles simplesmente conheciam o que era de Deus. Eles haviam visto que era de Deus. E eles lhe seguiram e passaram bem até que começaram a questionar. Eles seguem assim, irmão, segue a mensagem até um ponto que começa a questionar. Aí começam os opositores. Eles começam a questionar. Tem um ponto que eles vão bem, eles lhe seguiram e passaram bem, até que começaram a questionar e quiseram levantar a outro para fazer a mesma coisa. Coré e Datã. Está aqui. E quando eles conseguiram alguém que introduziu personificações carnais, que o original era Moisés. Coré, Datã, Abirão também eram pregadores, mas tinha que repetir o que Moisés pregou. Tinha que repetir a lei que Moisés deixou. Eles não tinham mensagem própria. Se quisesse, eram os verdadeiros personificadores, para repetir aquilo. E ainda eram contra Moisés. Aprenderam com Moisés, repete o que Moisés prega, e é contra Moisés. É o que Datã, Coré fazia. E quando eles conseguiram alguém que introduziu personificações carnais, finalmente disse Deus: separai-vos. Não entreis a esse sistema organizacional. Vê? Saiam dele. Eu vou tragá-los. E ele abriu a terra e os tragou. Vê? O mensageiro do entardecer, 192. Olha Coré. Nos dias quando Deus enviou a Moisés com a mensagem, e Coré e Datã pensaram, vieram a Moisés e disseram: agora, um momento, você põe muito sobre si mesmo.
você pensa que você é a única pedra na praia, o único pato no lago, crês que és o único. O irmão Branham está mostrando aqui o que o povo, Coré e seu povo, Datã e seu povo, pensava a respeito de Moisés. Você pensa, Moisés, que você é o único. É a única pedra na praia, o único pato no lago. Crês que és o único. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Não é só você, Moisés. Tem gente capaz aí também. Aí você ia perguntar, quem? Ele diz, eu. Datã? Abirão? Gente santas também. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também. Moisés não disse que eles não eram santos, mas ele tinha a comissão, ele tinha que cumpri-la. Amém? Cada um de nós devemos responder a mesma coisa. Não dizemos que os outros não são santos, mas nós temos uma comissão. Comemos o livrinho e profetizamos outra vez. Esse é o nosso ministério. Ninguém vai romper esse ministério. Nós vamos continuar fazendo o ministério. E eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. São os opositores. Quem opôs a Moisés? O Egito. Quem opôs a Moisés? Era gente do próprio grupo. Quem opôs a Moisés? Era o Coré, era um pregador. Era da tribo de Levi. Era o Datã, da tribo de Ruben. Estavam todos unidos. 250 incensários. E aquilo fazia com que a oração era recebida por Deus. E Deus não respeitou nem os homens que tinham aqueles incensários. Matou todos eles. Uma hora, irmãos, a morte é física, como foi em Israel. Outra hora, a morte é espiritual. No tempo do irmão Branham, o rapaz diz, olha, Paulo fez um homem ficar cego. Por que você não faz? Se você tem o mesmo poder de Paulo, por que você não me cega também? E o irmão Branham diz, como vou fazer se você já o é? E o homem não era cego, era cego espiritual. As pessoas não percebem isso. Contra Moisés. Eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. O 193, o mensageiro do entardecer. E Deus então lhe disse, vá e fique além da porta. Aqueles homens tinham incensários em suas mãos. E você sabe que aqueles incensários haviam feito? Deus abriu a terra e ela os tragou. E eles tinham fogo do altar naquilo. Aqueles incensários eram acesos com o fogo do altar, que o sacerdote ia e acendia o altar. Depois eles iam e tiravam fogo do altar e acendia o incensário. E saíam com aquela fumaça que agradava a Deus. Eles tinham fogo do altar naquilo, com o fogo do incensário. Tão fundamentalista como eram, eles falharam em reconhecer a mensagem. O que o povo falha hoje é em reconhecer a mensagem. Na outra mensagem, que é nesta mesma, o irmão Branham diz, eles falham em reconhecer a mensagem e o mensageiro. Hoje não é diferente. As pessoas falham em reconhecer a mensagem, o que Deus tem feito por cada um de nós nesse dia. Amém. Pai Celestial, rogamos que o Senhor ajude esta congregação e aqueles que não puderam vir, e aqueles que estão conosco através da internet, e também nos ouvindo através da rádio FM, que o Senhor possa alcançar cada pessoa e abençoá-la, pois aquilo que o Calvário determinou para nós, nós estamos recebendo nesse dia.
e somos agradecidos pela cura divina, pela salvação, pelo perdão de nossos pecados. Mas aquilo que o Monte Pôr do Sol trouxe para nós também, nós estamos recebendo a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, da visão da tenda. Estamos agradecidos a Ti pelo que o Senhor tem feito por nós nesse dia final. Ajuda a sua igreja, Pai. Que cada coração seja fortalecido com a sua palavra e que não haja nenhuma desconfiança entre eles e o Senhor. Eles deverão saber que o Senhor está operando no ministério da esposa nesse dia final, quando ela come o livro e profetiza o que comeu. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A voz que sai do trono e vem do meio dos trovões, era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono e vem do meio dos trovões, voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, a esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação.